Olá, querido amigo, querida amiga. O texto para nossa reflexão de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 6, que nos diz: Então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Queridos, uma prática que era comum no povo hebreu era quando alguém contraía uma dívida e não tinha condições de pagar, ele era vendido como escravo. Mas para o povo hebreu era proibido, para o povo de Israel era proibido você ter um escravo permanente, por toda a vida. Ele trabalharia por 6 anos e no 7º ano o servo seria liberto. A escravidão perpétua era proibida. O interessante é que esse texto aqui, ele revela uma figura. A figura de Cristo Jesus. Mas como assim? O relato que nos traz o texto fala-nos de um incidente da vida doméstica comum. Um servo hebreu em sua protagonista história, o período de sua escravidão acabou. Mas o amor que ele teve pelo seu Senhor era tão grande que ele não queria ficar mais livre. A liberdade não teria mais atrativo para ele. Existia um vínculo maior que o ligava ao seu Senhor. Suas maiores alegrias estão ali e finalmente ele cai por si e conclui: amo ao meu Senhor, amo a minha esposa, os meus filhos, não sairei livre. Êxodo 21, versículo 5. Agora, era preciso fazer uma cerimônia simples. Chamava-se os juízes, testemunhas, e o Senhor o levava à porta e no beiral da porta, com um instrumento chamado sovela, que é uma agulha de furar couro, ele furava a orelha ali de uma forma visível e permanente, demonstrando o seu amor perante as testemunhas e os juízes, que ele agora se tornou propriedade e servo permanente, servo perpétuo do seu Senhor. A partir daquele momento, o servo não era mais servo por obrigação, mas porque ele queria. Isso me relata um outro texto, o salmista, no Salmo 40, versículo 6, ele nos diz, Jesus afirmando: Pai, as minhas orelhas têm sido furadas por tuas próprias mãos. Encontramos a figura de Cristo relatando esse episódio que lá no livro de Êxodo foi apresentado. Mas o que isso tem de correlação à minha realidade, à sua realidade hoje? Talvez a minha mente, a sua mente finita, nunca consiga entender a imensidão do amor de Cristo, que sendo igual a Deus, deixou tudo por amor ao homem. Queridos, o ato de Cristo em morrer em favor do homem, por amor, somente Ele podia fazer. Não poderia ser anjo, não poderia ser o homem, mas o próprio Deus teria que vir e morrer por nós. E não era uma morte comum. Isaías retrata o servo sofredor de uma morte terrível, a morte de cruz. Desta forma, ele, Cristo, veio a este mundo, teve que andar lentamente cada passo, marcado nas profecias bíblicas. Sua comida, bebida, não era fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Viver numa cidadezinha pequena, desprezada, trabalhar como carpinteiro, beber o cálice da humilhação, e quando se aproximasse o momento final,
aceitar o cálice amargo. No jardim do Getsêmani, a sua agonia, o servo sofredor carrega sobre si o pecado de todo o mundo, o meu pecado, o seu pecado, sem reclamar, como ovelha muda, vai perante ao seu algoz. Simplesmente, ele ama, Cristo nos ama, em silêncio, e finalmente morreu por mim e por você. Este é o caráter do servo Cristo Jesus, que quer reproduzir na minha vida, na sua vida, este amor. E eu pergunto neste momento, como podemos chegar a esse ponto de amor, de caráter, de serviço de Cristo Jesus? Só há um caminho: viver cada dia e cada minuto sentindo a sua presença ao nosso lado. E para isso ocorrer, eu e você temos que entregar a nossa vida a Ele. Convido você a orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo servo sofredor por Cristo Jesus, ter dado a sua vida por cada um de nós. Muito, muito obrigado e amém.